Boa noite, amados irmãos. Quero deixar alguns avisos e orientações iniciais. Quanto ao nosso retorno das atividades presenciais, já é sabido dos irmãos que no dia 9 nós retornaremos às nossas atividades e nós vamos projetar no nosso grupo de WhatsApp um plano escrito e também na primeira semana de agosto faremos uma live esclarecendo todos os passos do dia 9 em diante. Então aguardem maiores informações. Também hoje à noite nós vamos dar início à introdução, hoje especificamente, da carta de Paulo a Tito, e a partir da semana que vem vamos trabalhar paulatinamente cada texto. Então você já pode ler essa carta quantas vezes necessário para você se inteirar dessa carta. Então estude, leia 1, 2, 10 vezes, é muito bom e você vai saber a sequência já que vai ser exposta a partir do domingo que vem. E convido agora você a pegar sua Bíblia, juntar sua família em torno do sofá, da mesa, para a gente poder cultuar o nosso bom Deus. Vamos orar agora pedindo a bênção do nosso bom Deus para esse momento nosso como igreja. Oremos. Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento, onde nós vamos orar, nós vamos cantar, ouvir louvores, ouvir também a Tua mensagem, a introdução da carta de Tito, que vai nos ajudar a compreensão dessa carta, que o Senhor nos dê assimilação e que possamos, ó Pai, já ir preparando os nossos corações para tudo que o Senhor vai nos falar através dessa carta tão preciosa de Paulo a Tito. E abençoa-nos, ó Pai, nesse culto, abençoa as famílias, abençoa cada irmão que está com sua família assistindo esse culto, abençoa também aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas nesse momento também estão assistindo essa programação, que possa ser para a edificação das suas vidas. Contamos, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua boa mão sobre nós nesta noite. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Força surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Força surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, para sempre reinas, Tu és o nosso libertador, Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não descansas, nunca dormes, Tu fraco és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia Tu me ergues. Forças surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Forças surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, para sempre reinas, Tu és o nosso libertador, Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não descansas,
tu me ergues. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não descansas, nunca dormes. Tu fraco és o defensor, conforto em toda dor. Tem asas de águia, tu me ergues. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não descansas, nunca dormes. Tu fraco és o defensor, conforto em toda dor. Tem asas de águia, tu me ergues. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Em nome de Jesus, Pai, queremos te pedir por cada família da nossa igreja, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, com as mais ricas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, desse vírus, Pai. Que o Teu amor, Senhor, a Tua mão poderosa possa estar sobre cada um de nós, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoa esse culto, Pai, o restante desse culto. E muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua proteção, Senhor. Conduz, Pai, o pastor Carlos, Senhor, nessa pregação. E muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, nós vamos dar início às exposições da carta de Paulo a Tito. E hoje a minha proposta é fazer uma introdução dessa carta para que nós possamos compreender à medida que formos aprofundando nas exposições da carta de Paulo a Tito. Então a carta, você já sabe, é a carta de Tito. Eu não sei se você sabe, mas as cartas do Novo Testamento são divididas em duas categorias. O chamado epístolas gerais e epístolas pastorais. Epístolas ou cartas. E Tito é uma das cartas pastorais. Então nós temos 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Essas são as cartas pastorais. E elas foram escritas exatamente nessa sequência. 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Nós sabemos, sem sombra de dúvida, que a autoria é paulina. Então aqui já estamos tratando da categoria dessa carta. É uma carta pastoral. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E eu quero passar rapidamente alguns pontos muito importantes nessa questão introdutória aqui, para a gente se ambientar dentro da carta. Primeiro, sobre o pano de fundo histórico. Quero dizer para os irmãos de antemão que não é fácil construir esse pano de fundo histórico, mas nós temos alguns links que eu quero colocar nessa noite para os irmãos, para a gente tentar se aproximar o máximo possível desse pano de fundo histórico, que eu quero pôr agora para os irmãos, e quero começar como ponto de partida o livro de Atos. Vou usar em duas ocasiões o livro de Atos. Primeiro, Atos 28, onde Paulo ali, final de Atos ali, capítulo 28, vemos Paulo em Roma. Ele estava preso em Roma, acusado pelos judeus, obviamente, e ele é solto ali porque os seus acusadores não levam mais perante a causa diante de César, e por conta disso a causa foi acabada ali, encerrada, a corte liberou Paulo. Então Paulo, no final do livro de Atos, ele termina solto, tá certo? O evangelho ali chegando entre os gentios em Roma. Depois que Paulo é solto da sua prisão em Roma, ele visita a cidade de Éfeso, e nessa ocasião, em Éfeso, ele deixa ali o seu discípulo Timóteo e segue para Macedônia, norte da Grécia. E nesse ínterim, ele chegando ali em Éfeso e seguindo para Macedônia, Paulo escreve a sua carta de 1 Timóteo. E aqui onde se localiza
esse pano de fundo das cartas pastorais. Você pode encontrar isso lá em 1 Timóteo 1,3. Paulo, saindo de Éfeso, ele parte para Creta. Essa é a sequência, um pouco do pano de fundo histórico, um pouco que a gente pode reconstruir desse plano aqui de fundo. Então ele parte para Creta, faz uma visita ali, e é nessa ocasião onde ele deixa Tito. E nós vamos falar um pouco sobre Tito. E de Creta, ele parte para Nicópolis, na Caia, sul da Grécia. Você pode encontrar isso em Tito 3,12 e também Tito 1,5, que nós exporemos posteriormente. E é muito interessante que nós chegamos aqui na ilha de Creta, tá certo? E essa ilha de Creta, alguns comentaristas chegam a afirmar que era uma ilha de muita projeção, uma ilha muito importante, e ela continha ali, era um aglomerado de 100 cidades, aproximadamente naquela ilha. Então tinha uma projeção, tinha um contexto muito pomposo da ilha de Creta, que nós vamos depois trabalhar especificamente esse aspecto. Mas é bom ressaltar isso aqui para os irmãos, porque nós chegamos na visita de Paulo a Creta, onde ele deixa Tito ali, que nós vamos ver qual o propósito que ele deixou Tito em Creta. E Paulo escreve a carta dele a Tito, ou foi em Nicópolis, ou em Macedônia. Nós não temos muita precisão, o que nós temos aqui, um desses dois lugares, foi aonde Paulo escreveu a carta dele ao seu filho na fé, Tito. O certo que nós temos é que essa carta de Paulo a Tito fora escrita, com certeza, entre a sua primeira prisão e segunda prisão em Roma. Então ele sai de Roma, Atos 28, ele é liberado ali por seus acusadores não seguir adiante as acusações, então o império ali libera Paulo. Então, entre a sua primeira prisão e a segunda prisão em Roma, Paulo escreve a carta dele a Tito. E depois disso, Paulo visita Troade. Nós podemos encontrar isso lá em 2 Timóteo 4,13. E em Troade, Paulo é preso de repente, às pressas. Então, aqui já lidamos com a segunda prisão de Paulo, e dali ele é levado de Troade para Roma, onde foi preso. E posteriormente ele é solto dessa segunda prisão e foi decapitado. Tudo indica que no período do governo de Nero, tá certo? E por que nós sabemos que Paulo foi preso às pressas? Porque quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, nós vemos ali ele pedindo a Timóteo a sua capa, os seus pergaminhos, e que ele fosse depressa logo ter com ele ali. Então, tudo indica que foi uma prisão repentina, que ele teve que sair ali, talvez, não sei se pego nas ruas de Troade, ou alguma casa que ele estava ali, e foi realmente preso e levado ali para Roma. Então, a segunda carta de Timóteo nos dá muito indícios dessa questão, e também ele diz ali na sua carta de 2 Timóteo que ele estava prestes a ser oferecido por libação, ou seja, ser oferecido à morte, sua vida ser tirada. Então nós vemos ali, esse momento histórico ali, tudo indica que foi no governo de Nero. E antes dele ser solto, ele escreve ser solto para ser morto. Dizem, né, a tradição diz que ele foi decapitado. Esse foi o tipo de morte que Paulo teve. E antes dele ser solto, ele escreve exatamente a sua carta a seu discípulo Timóteo, tá ok? Estudiosos, os comentaristas dizem que ele foi solto por volta de 67 e depois decapitado. Vamos falar um pouco sobre a data da carta, que é importante aqui. A carta ela não é desprovida do seu valor. A datação das cartas, dos livros, dos escritos bíblicos são muito importantes, não é algo irrelevante, tem muita relevância para nós entendermos. E aqui tem dois posicionamentos quanto à datação de Tito. Alguns dizem que foi em torno de 62 depois de Cristo, tá certo? Só que aqui nós temos um conflito. E nós temos que adotar um direcionamento
para traçar esse pano de fundo. Se ela foi escrita, a carta de Tito, em 62, então ela foi escrita antes de 1 Timóteo, o que eu entendo que não foi isso que aconteceu. Alguns afirmam que foi escrita entre 65 e 66 depois de Cristo, o que é mais coerente com a soltura de Paulo na sua segunda prisão em Roma e seguido de que ele foi decapitado de morte ali por Nero, possivelmente. Então, localizamos historicamente a escrita de Tito ali aproximadamente em 65, 66 depois de Cristo, ou seja, foi escrito entre 1 Timóteo e 2 Timóteo. Vamos falar um pouco agora quem era Tito, tá ok? Ele era um cristão não judeu, era de origem gentílica, provavelmente se converteu do paganismo. Paulo pregou o evangelho para ele. Isso nós encontramos indício em Tito 1,4, onde Paulo chama ele do meu filho na fé. Ele fez isso também com Timóteo, possivelmente pregou o evangelho para Timóteo. Timóteo se converteu, que era o seu discípulo também amado. Paulo chama Tito de seu parceiro de ministério, ele era parceiro do apóstolo Paulo no ministério, e Tito foi um líder de grande importância e influência na igreja primitiva. E a razão disso é porque ele era um líder ativo e firme. Paulo o enviou ali à cidade de Corinto, é bom nós entendermos isso, antes de deixar em Creta, ele envia Tito à cidade de Corinto para resolver alguns problemas daquela igreja. E deixa eu colocar algo muito importante aqui, entrelaçando esse pano de fundo histórico com a pessoa de Tito. É interessante que Timóteo foi colocado ali na igreja de Corinto. E era uma igreja repleta de muitos problemas. Quem lê a primeira carta de Corinto vai saber, de Coríntios, vai saber que era uma igreja rica, uma igreja cheia de dons, mas uma igreja cheia de problemas. Problemas teológicos, problemas eclesiológicos, problemas de relacionamento. E antes de Tito, Timóteo foi posto ali. E Timóteo não aguentou realmente as pressões ali na igreja de Corinto. E aí Paulo envia Tito, porque Tito, ele era alguém firme, alguém de punho forte. E quando a gente lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você já vê uma igreja mais organizada. Então, além disso, vemos que Tito participou com Paulo, ali pelo menos estava presencialmente no concílio em Jerusalém. Você pode encontrar isso em Gálatas, capítulo 2, versículos 1 e 3, e também Atos 15, 2. Ele foi, por 3 ocasiões, à igreja de Corinto. Então, ele foi emissário de Paulo à igreja de Corinto. Na terceira viagem missionária, podemos encontrar isso em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 6 e 7, capítulo 8, versículo 6 e versículo 16 também. Isso por 3 ocasiões. E na terceira ocasião, ele volta a Corinto, ali aquela cidade, a igreja ali do Senhor Jesus Cristo, acompanhado de 2 irmãos, e nessa ocasião ele leva a famosa carta de Paulo, chamada Carta Severa. Então ele leva essa carta, que nós não sabemos aonde essa carta se encontra, o que os estudiosos chamam da terceira carta de Paulo, ali à igreja de Corinto. Ela se perdeu, e se ela se perdeu é porque ela não é inspirada, não foi inspirada pelo Senhor. Então, além dessa tarefa de levar a carta de Paulo à igreja de Corinto, também tinha a tarefa de recolher ou de fazer uma coleta de recursos ali para os pobres necessitados de Jerusalém. Ele teve essa tarefa também. E chegando mais próximo da nossa carta, Tito foi posto ali na cidade de Creta. Então, quando Paulo passa por Creta, ele deixa ali instalado já em Creta o seu discípulo Tito. Você pode encontrar isso em Tito 1,5, quando ele diz: olha, eu te deixei em Creta. Quando é que ele deixou em Creta? Quando ele passou por Creta ali e pregou o evangelho, conversou ali com os irmãos em Cristo. Então ele deixa Creta e parte dali para outra cidade.
como nós vimos agora há pouco. Posteriormente, Tito foi substituído por Artemas ou Tíquico. Por um desses dois nós sabemos que ele foi substituído, tá certo? Depois que ele institui ali liderança. E aí Paulo convida para ele se juntar a ele em Nicópolis. Você pode encontrar essa informação em Tito 3,12, que nós vamos passar por esse texto posteriormente. Por isso que eu não estou lendo aqui para os irmãos, quero só passar esse pano de fundo e falar um pouco quem era Tito. Então Tito, ele volta ou foi enviado por Paulo a Dalmácia. Isso você encontra essa informação em 2 Timóteo 4,10. E por que eu estou dizendo que ele voltou ou foi enviado? Porque nós não temos precisão se foi uma iniciativa própria de Tito ou se foi um decreto ali, uma orientação propriamente do apóstolo Paulo. Isso nós não temos precisão. Mas o fato é que ele voltou a Dalmácia para se encontrar com o apóstolo Paulo, tá certo? E dentro ainda de quem era Tito, essas informações gerais, há uma informação não bíblica, baseada na tradição, que ele chegou a voltar à cidade ou à ilha de Creta. E lá findou a sua vida, lá ele morreu. E assim, em termos de panorama, nós podemos fechar quanto a Tito, tá ok? Qual era a relação de Paulo com Tito, ou de Tito com o apóstolo Paulo? Primeiro, Paulo o estimava muito. Nós vemos isso e vamos ver na carta de Tito. Paulo se refere, ou se referiu a Tito como companheiro e cooperador do Evangelho. Além do mais, algo que está mais próximo assim do coração de Paulo é que ele usa um termo carinhoso aqui para dizer que ele era o seu filho na fé. Então ele era um filho na fé de Paulo, era muito estimado como ministro do Evangelho, mas como pessoa, cooperador do Evangelho, e além de cooperador, ele era um companheiro do apóstolo Paulo. Vamos falar, já que estamos falando de uma carta do apóstolo Paulo a Tito, vamos falar do perfil desse líder. Vamos falar do perfil de Tito. Qual eram as características pessoais de Tito? Primeiro, ele era um líder muito forte e ativo da igreja do primeiro século. Nós podemos ver isso quando ele foi para Corinto, também estabelecer ordem naquela igreja, e agora ele é posto ou deixado ali em Creta, Tito 1,5, para instituir liderança. Então nós vemos aqui Tito como um homem de pulso forte, que era o oposto de Timóteo. E quero deixar claro aqui, eu não quero fazer demérito ao pastor Timóteo do primeiro século. Todavia, Timóteo, quando olhamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vemos que ele tinha uma dificuldade pessoal. Ele era um homem tímido. Ele era um homem que tinha temor, possivelmente, aos homens. Tito não. Tito era esse homem forte, um líder ativo da igreja do primeiro século. Ele tinha um pulso firme, ele tinha habilidade de liderança, tinha fortes convicções quanto a quem ele era como líder, qual era o seu papel na liderança e qual era a sua missão. Ele tinha isso muito claro. E aí, voltando à informação que eu coloquei para os irmãos aqui, quando ele volta para a igreja de Corinto, por ser esse líder forte, esse líder de fibra, vamos colocar assim, logo ele é reconhecido pelos irmãos ali da cidade de Corinto, que era alguém firme e alguém de segurança. E logo isso transmitiu credibilidade para o líder Tito. Ele desempenhou um papel muito importante na tarefa de missões e também na supervisão das igrejas plantadas por Paulo e por outros. E é muito importante aqui ressaltar um aspecto que Tito, alguns chegam a afirmar que ele era um delegado apostólico e também cobria a função pastoral. E o que era um delegado apostólico? É que quando ele chegava em certa cidade, por ele estar sendo enviado pelo apóstolo Paulo, ele tinha a mesma autoridade apostólica.
ele era como se fosse esse embaixador apostólico. Mas pela carta nós vemos esse teor dele como pastor. Independente se ele era um delegado apostólico ou se ele estava cumprindo a função pastoral, vemos características muito fortes de um pastor ali numa igreja local formando uma liderança. E aí vamos para algo mais próximo aqui mais uma vez, Paulo deixando ele na ilha de Creta, tá certo? Por que Paulo deixou Tito na ilha de Creta? Primeiro porque ele tinha essa característica de um líder de pulso firme, um líder com habilidade para a liderança, um líder de convicção. Ele sabia muito bem o papel pelo qual Deus o chamou, designou na sua missão, qual era o seu papel, sua missão. E Paulo passou rapidamente pela ilha de Creta, pregou o evangelho, obviamente irmãos ali se converteram, só que não deu tempo de Paulo formar liderança. E meus irmãos, aqui deixo de antemão algo que nós vamos aprofundar na carta de Paulo a Tito, que uma das primeiras tarefas de uma liderança quando assume uma igreja é organizar e treinar, formar liderança. E é isso que nós vamos ver na carta de Paulo a Tito. E Paulo não deu tempo dele formar liderança ali na ilha de Creta, então Tito foi deixado ali para organizar a liderança e também formar essa liderança segundo o padrão bíblico, não segundo o pensamento, as ideias particulares de Tito, mas Paulo deixou um modelo, deixou algo prescrito, que nós exporemos esse texto, que é especificamente capítulo 1, versículo 5 até o 9, ele deixa um padrão, um modelo para organização e formação de liderança. E os desafios, além de formar liderança e estabelecer uma liderança, de Tito ali em Creta, era ele lutar contra o paganismo, parte do gnosticismo, e também quanto à questão de lutar pela pureza da igreja ali em Creta, espalhada na ilha de Creta. Então Tito tinha esse desafio. Em termos de características pessoais, ministeriais e pastorais, Tito era um homem, um pastor fiel a Cristo e a sua palavra. Isso é notório durante o texto aqui que Paulo escreve para ele. Ele era um líder aprovado por Deus, não por ser um líder popular ou um líder que produzia, tá certo, no ministério. Que isso vai trazer um choque, talvez, para o modelo de liderança da nossa atualidade. Porque um líder reconhecido, um bom líder na nossa época, é um líder que tem popularidade ou um líder que realiza muitas coisas. E Tito não foi reconhecido por ser um líder popular ou um líder que produzia, que gerava muitas atividades no seio da igreja. Mas ele era um líder fiel a Cristo e sua palavra, porque ele tinha fidelidade ao seu chamado, fidelidade ao modelo, fidelidade à palavra de Deus. E aqui eu já quero trazer uma implicação para uma avaliação nossa como igreja. Tá bom? Nós estamos no mundo, inserido no mundo evangélico, aonde um bom líder é aquele que é reconhecido. E hoje talvez até aqueles que são reconhecidos nas mídias sociais. Então, se a igreja tem essa tendência e tentação, se o pastor não for reconhecido nacionalmente, se não for reconhecido pelos meios de mídias aí, então ele não é um bom pastor, ele não é um bom líder. Se ele não é aquele que realiza muitos eventos, que está em projeção, que ele está o tempo todo no ativismo ministerial, então esse não é um bom líder. Meus irmãos, biblicamente um bom líder é aquele que é fiel a Cristo e fiel à sua palavra. Mas nós estamos caindo numa tendência aonde um bom pastor, aprovado pelos homens e não necessariamente aprovado por Deus, é alguém que é baseado pelo recurso que entra na igreja dessa liderança. Então, o quanto entra é o quanto esse pastor é aprovado. Então, se entra muito recurso na igreja, então ele é um bom líder. Esse não é o critério bíblico. Se frequentam muitas pessoas a igreja, e a igreja tem muita gente, então
esse líder é um bom líder, porque na igreja dele está cheio de pessoas, tem muitas pessoas frequentando a igreja. Se ele é um líder reconhecido na sociedade, se ele é um líder famoso na cidade, então ele é um bom líder. Talvez por a igreja desse líder realizar muitos eventos, muitas tarefas, então ele vai ser reconhecido no meio evangélico como alguém pomposo, alguém de projeção. E meus irmãos, esses não são critérios para um líder aprovado por Deus. Eu não estou aqui condenando que uma igreja que entra recursos seja uma igreja reprovada por Deus, não é isso. O que eu estou dizendo é que esses não são critérios de Deus para estabelecer uma liderança fiel, para medir a fidelidade de uma liderança, se ele é aprovado nesses critérios. Os critérios de Deus são outros. Os critérios de Deus é um líder aprovado por Deus, talvez até desaprovado pelo povo de Deus, é um líder que é submisso a Deus, submisso à sua palavra, fiel de forma exclusiva e irrestrita à palavra de Deus. Então o pedigree do Tito, do pastor Tito do primeiro século, é que ele não se preocupava com os aplausos do povo, ele se preocupava com o aplauso de Deus. Ele tinha como sua audiência primária, a principal, o próprio Deus. E pegando as palavras de Paulo emprestadas, quando ele escreve ali à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: meus irmãos, o que importa é eu ser considerado ministro do Evangelho e ser achado fiel. Semelhantemente, Tito tinha essas preocupações no seu coração como líder. Ele queria ser achado fiel pelo seu Senhor, mas também ser considerado como ministro do Evangelho. Não como aquele que ia mercadejar o Evangelho para atrair povo, para ter popularidade no meio do povo de Deus. Ele não era atraído, não era tentado por essas coisas, mas ele tinha temor no seu coração em ser reconhecido como um pregador verdadeiro do Evangelho e alguém que ia ser medido não pelos homens, mas ser medido pelo nosso bom Deus. Esse é o perfil do líder chamado Tito, ali do primeiro século. Meus irmãos, o que a igreja precisa não é de líderes famosos, de líderes que produzem segundo os olhos humanos. O que a igreja precisa é de líderes fiéis à palavra do Senhor, pessoas que vão pastorear a igreja de Deus segundo o modelo de Deus. E foi esse líder que Paulo deixou na ilha de Creta, um líder que ia pastorear a igreja de Creta, ou as igrejas ali em Creta, tá certo? Para colocar as coisas em ordem, estabelecer tudo de acordo com o padrão que Deus estabeleceu via a escrita de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Depois de falar um pouco sobre o perfil de Tito, eu quero falar aqui um pouco sobre a cidade de Creta, de forma muito sucinta, porque nós vamos entrar nas exposições em algumas das características que Paulo denuncia para nós ali dentro da carta. Então, Creta era uma ilha, tá certo? Que tinha como ali um aglomerado de aproximadamente 100 cidades. Era uma cidade muito rica, uma ilha muito rica, poderosa, uma ilha estratégica para o sistema de navegação da época. Era um ponto basicamente de convergência e de saídas também para a Ásia, Europa e outros lugares do mundo. Por isso que aquele lugar era muito poderoso, reconhecido, tinha uma grande projeção nesse sentido. Ali também nessa ilha, em termos geográficos, era uma ilha de extensão de 260 quilômetros de extensão, tá certo? E em termos espirituais, a situação de Creta, Paulo descreve a Tito que era uma situação muito deplorável, no que tange ao sincretismo religioso que havia ali naquele contexto e também a podridão espiritual que havia naquele local. Isso tem implicações, nós vamos ver no decorrer da carta, muito sérias ali para o contexto da igreja, que Tito tinha que trabalhar promovendo a pureza. Então era uma cidade muito promíscua, e aí Paulo vai orientar Tito a falar sobre a pureza daquela igreja, baseado
na graça educadora, que nós veremos no capítulo 2. Mas uma característica muito interessante que havia na cidade, ou na ilha de Creta, é que, por ser um compêndio, um aglomerado de cidades, não havia unidade naquela ilha. Haviam disputas entre as cidades na ilha de Creta para ver quem era a cidade mais poderosa, a cidade maior e que tinha mais a influência ou proeminência do que a outra. Então havia essa disputa. Não era uma ilha que era todo mundo unido. Eles só se uniam de fato como cidades, como ilha como um todo, quando havia guerra contra aquela ilha. Era a única ocasião que eles se uniam de fato. Então os cretenses se reuniam para combater os inimigos. Depois que a guerra era vencida, depois que eles combatiam o inimigo, eles voltavam a guerrear entre si. Então, abrindo um aspas aqui, havia uma guerra civil ali dentro da ilha de Creta, disputas e rivalidades que, se eles estavam se convertendo, obviamente essa mentalidade chegava no seio da igreja e Paulo depois vai trabalhar isso. Uma coisa importante aqui a destacar, e uma pergunta que eu quero responder aqui, é como surgiu o evangelho na ilha de Creta. Aqui nós temos duas informações importantes. A primeira informação é: o evangelho chegou ali na ilha de Creta por duas vertentes, por Pedro e por Paulo. O que eu quero dizer por Pedro? Quando nós olhamos em Atos capítulo 2, ali na festa de Pentecostes, em Pentecostes especificamente, a descida do Espírito Santo, aí depois Paulo pregou a palavra do Senhor e muitas pessoas se convertem ali em Atos capítulo 2, de forma bem específica. Atos 2:11, você pode encontrar que os cretenses, dentre outras nacionalidades e outros povos, os cretenses já se fazia presente ali em Atos 2. Então, possivelmente, provavelmente, eles saíram ali de Atos 2, depois de Pentecostes, e muitos se converteram ao cristianismo e voltaram para a ilha de Creta, e ali os irmãos já foram, aqueles que se converteram, já foram pregando o evangelho para os seus familiares, e assim foram se aglomerando em várias cidades. Lembram que haviam 100 cidades aproximadamente, então o evangelho se espalhou nessas cidades. Essa é a primeira vertente pela qual o evangelho chegou à ilha de Creta, e por isso o evangelho foi chegando em várias cidades. Mas também Paulo passa ali em Creta e prega o evangelho. Então veja que o evangelho ali é oriundo de Atos 2, pregação de Pedro, conversão de muitos cretenses ali, Atos 2:11, e também Paulo passa nas suas viagens missionárias por Creta e ali prega o evangelho, e nessa ocasião ele deixa Tito. Tá certo? E voltamos aqui ao propósito, um dos propósitos pelos quais Paulo deixa Tito em Creta, para que ele pastoreasse a igreja, mas ali colocasse uma liderança a qual Paulo não teve tempo, nem o próprio Pedro pôde ir ali estabelecer liderança, tá ok? Então deixa eu só mastigar um pouco aqui, para a gente finalizar essa questão introdutória da carta de Paulo a Tito, falando algumas razões porque Paulo colocou esse homem ali, esse pastor, para cuidar ali das igrejas, tá certo? E por que igrejas? Porque se você for para Tito 1:5, ele diz: eu te pus em Creta para formar liderança, ordenar liderança. Aí ele fala, as igrejas. Então não era só uma igreja, eram as igrejas espalhadas na ilha de Creta. Então Tito tinha essa função, essa responsabilidade de estabelecer presbíteros. Aí ele diz, conforme te prescrevi, mas isso é algo inerente à exposição dos textos que trataremos a partir da semana que vem, se Deus assim nos permitir. Quando nós olhamos para a carta de Paulo a Tito, nós vamos ver que Paulo deixou ele ali com o propósito de estabelecer
um padrão de discipulado cristão a nível do Novo Testamento para aquela igreja. Então, Paulo, nós vamos olhar, fazer uma leitura também nessa perspectiva, de que Paulo deixou um modelo de discipulado cristão. Nós estamos enfrentando na nossa época muitos modelos de discipulado. E nós vamos ver o modelo mais adequado, bíblico, de discipulado. Não baseado em visões particularizadas de pessoas, mas baseado em princípios neotestamentários de como deve funcionar o verdadeiro discipulado e o discipulado genuíno para a igreja do Senhor Jesus, que serve para todas as épocas. Então aqui nós não vamos pegar um modelo engessado de discipulado. Nós vamos fazer uma leitura de um discipulado bíblico no contexto da igreja que atinge todas as faixas etárias. Nós vamos ver que Paulo se preocupou em deixar isso. Ao meu ver, olhando com olhar pastoral, a carta de Tito é uma das cartas mais completas eu diria assim, um sumário de como a igreja deve funcionar. Obviamente, a carta de Paulo aos Efésios traz um pouquinho mais de luz e mais detalhamento de como a igreja deve funcionar. Mas aqui nós vemos tanto a questão da formação de liderança, como o discipulado cristão no seio da igreja, e eu creio que isso vai agregar muito a nós como igreja dentro de uma filosofia bíblica de ministério cristão. Então ele tinha esse modelo de discipulado, formação de liderança, organizar as igrejas existentes ali na ilha de Creta, qualificar homens presbíteros, fiéis e idôneos. Além disso, ele tinha que zelar pela sã doutrina. Vamos ver esses elementos no decorrer da carta de Paulo a Tito. Combater os falsos mestres e seus ensinamentos, porque mesmo ali uma igreja nova, ou igrejas novas plantadas ali na ilha de Creta, já havia o ensino dos falsos mestres. Na realidade, meus irmãos, desde o Antigo Testamento nós vemos essa perseguição ou esse paralelo de falso profeta e profeta genuíno, verdadeiro profeta. No Novo Testamento, a visão neotestamentária, nós vemos, na realidade, durante o ministério de Cristo, vemos Cristo, o bom mestre, o mestre do alto, o mestre da verdade, e já havia os falsos mestres, paralelos a Jesus Cristo. E isso perdura também no decorrer da igreja. Falsos pastores, verdadeiros segundo a palavra de Deus, e os falsos mestres perpassam a história, como também os mestres verdadeiros. E esse é um desafio de toda a época, tá certo? E esses falsos mestres sorrateiramente tentam destruir a igreja com falsas doutrinas. Sofremos os impactos disso até hoje. Talvez algo bem próximo nosso. Pessoas que estão sorrateiramente tentando levar os membros da igreja para uma doutrina errada. Pessoas que estão visitando de casa em casa, entrando em contatos com os irmãos sorrateiramente na surdina, tentando arrebanhar para uma doutrina que não conduz ao ensino neotestamentário, à sã doutrina bíblica. Lidamos com esse desafio hoje. Por isso que a carta também de Paulo a Tito vai nos abrir os nossos olhos para nós não sermos tão ingênuos assim, achando que as pessoas estão querendo o nosso bem, mas de fato estão querendo nos desviar da verdade do Evangelho. Eu espero que Deus nos desperte também nesse sentido, para sermos uma igreja madura, uma igreja sóbria, uma igreja que tem discernimento espiritual e não cai na lábia de qualquer um que quer desviar da pregação do Evangelho, da verdade e da doutrina bíblica. Ele também deveria ensinar os irmãos a estarem no reto ensino, mas nós veremos no decorrer da carta que ele vai dizer, olha, você tem a tarefa de exortar os insubordinados. Ele vai falar de irmãos em Cristo que eram insubordinados à sã doutrina, à liderança. E ele vai orientar dizendo, Tito, ensina à igreja o que convém à sã doutrina. E aqui entra em aspectos práticos que Tito deveria conduzir aquela igreja, os crentes em Cristo Jesus, a uma vida coerente com o Evangelho. E aí nós vamos ver de forma contundente algumas ênfases que Paulo dá aqui na sua carta. E eu vou só suscitar isso
nessa introdução e vamos responder durante as exposições. Uma das ênfases da carta que Paulo dá é sobre a questão de boas obras. E quando nós falamos de boas obras, logo à nossa mente vem cesta básica. Talvez é isso que surja na sua mente. Será se é isso que Paulo está tratando aqui, sobre a questão das boas obras? O que significa boas obras? Vamos responder no decorrer da carta. Paulo vai falar sobre salvação pela graça. É uma ênfase aqui da carta de Paulo. O que é graça? O que é salvação pela graça? Ele também fala sobre a santificação pela graça. Porque muitos acham que a salvação, tudo bem, é pela graça, por meio da fé. Mas a santificação não, é obra humana. E Paulo vai explicar para nós que a santificação também é um instrumento da graça. Inclusive, o modelo de discipulado de Paulo na carta dele a Tito é um modelo de discipulado que perpassa as faixas etárias da igreja, tá certo? Desde as crianças até os adultos, os anciãos da igreja, tudo isso movido pela graça. Nós veremos isso. Durante a carta, uma das ênfases de Paulo são várias admoestações concernente à liderança, tá certo? Com o propósito de que ele cumpra o chamado dele pastoral. Então ele vai se dirigir, claro, se a carta é a Tito, claro que isso também era lido e era uma carta às igrejas, como está sendo uma carta à nossa igreja, à nossa época, da nossa época. Então ele exorta ali Tito para que ele cumprisse cabalmente o seu chamado. E por fim, essa ênfase de que existe um modelo, algo prescrito. E isso aqui amarrou Tito, isso aqui amarrou as igrejas de todos os séculos e também nos amarra como igreja, que nós como igreja, nós como liderança, não podemos fazer o que nós queremos. Já existem prescrições quanto à liderança, existem prescrições quanto como a igreja deve funcionar, como a igreja deve ser. Então o que ela deve ser e fazer está de acordo com a palavra de Deus. Como nós devemos discipular uns aos outros? Nós já temos um modelo de princípios, não de regrinhas engessadas, mas princípios neotestamentários que regem a prática da igreja. Então aqui nós vamos para dois princípios. A nossa eclesiologia é uma eclesiologia bíblica sustentada nos fundamentos neotestamentários, sustentados na doutrina dos apóstolos de Atos, capítulo 2, que nós temos ali 2, do 42 ao 47, muitos princípios que perpassam para nós como igreja. Mas também é um modelo de formação de liderança. Então nós temos uma eclesiologia bem definida, um modelo eclesiológico bem definido. É verdade que nós não temos todos os detalhes, mas nós temos princípios e padrões neotestamentários para a igreja de todas as épocas. E nós temos o modelo já fechado para o pastor conduzir a igreja, tá certo? E o modelo eu vou resumir num princípio que tem perpassado aí na história, que a gente chama de sola escritura. Paulo não usou esse termo aqui lá no primeiro século, porque é um termo mais recente, pós-reforma, no sentido de algo mais organizado, mas a liderança tem que conduzir a igreja e a formação de novos líderes no sola escritura. Nós podemos ver isso de forma mais clara fora da carta de Tito, quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 2:2, ele diz o seguinte: o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para que ele faça com outros. E quando ele fala isso mesmo, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui para Tito. Tito, conforme te prescrevi. E isso mesmo para Timóteo é que ele diz, esse modelo ele não é alterado. Então, do jeito que você aprendeu, você deve transmitir a outros. E assim deve funcionar com o pastor. Ele já tem um modelo que deve ser praticado no seio da igreja, e a igreja também, numa visão neotestamentária, porque como é que funciona o surgimento de novas igrejas? O surgimento de novas igrejas não é se formando um grupo independente.
O surgimento de uma nova igreja surge uma igreja aqui, obviamente ligada à história, essa igreja abre uma nova igreja, tá certo? E essa nova igreja é filha daqui, que vai formar essa nova igreja, vai conduzir à maturidade, essa outra igreja gera uma nova igreja. Então não surgem igrejas independentes. A visão do Novo Testamento é uma igreja saudável gerando uma igreja saudável. Não é fruto de um grito de independência, mas é um fruto de uma igreja que tem um modelo, e essa nova igreja segue o modelo perpassado pela igreja mãe, e assim sucessivamente. Não é algo aleatório, algo baseado em visões particulares, mas é algo baseado numa visão neotestamentária, que nós aprofundaremos essas questões à medida que formos expondo a carta de Tito, e novamente, e obviamente também fazendo teologias bíblicas à medida que formos expondo cada perícope, cada bloco de texto na carta de Paulo a Tito. Eu espero ter ajudado você um pouco na compreensão, eu tentei te inserir aqui a tua mente, para que, à medida que nós formos caminhando, esses links da introdução possam ser úteis para a compreensão e aprofundamento das exposições bíblicas. Que Deus nos abençoe, pegue esse pano de fundo, pegue essa introdução, durante a semana dê uma estudada, leia a carta várias vezes, tá certo? Você já sabe o que o pastor vai pregar, de ponta a ponta. Nós vamos começar os primeiros versículos e até os últimos versículos, não vamos pular nenhuma parte, vamos passar por todas elas, mesmo diante de algumas questões difíceis, nós vamos passar por elas e vamos expô-las. Nós não podemos ser desonestos, estar pulando nenhuma parte das Escrituras, e vamos expor. E ore por mim, para que Deus me dê graça, para que eu possa com clareza, com coesão, poder ser útil na edificação dos irmãos, na instrução, e a gente caminhar em crescimento como igreja, e que essa série de estudos, meus irmãos, resulte em uma igreja que conduz tudo pelo Evangelho e pela graça de Cristo. Convido você agora a orar, exatamente clamando por essas necessidades e esses anseios que nós temos como igreja. Oremos então. Deus, obrigado, porque podemos, de forma panorâmica, introdutória, estabelecer alguns pontos importantes para a fundamentação das exposições que teremos a partir do domingo que vem. E o meu anseio em particular é que sejamos uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja centrada na graça do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Não uma igreja que só crê que a salvação é pela graça, mas uma igreja que crê também que a santificação é pela graça, que o discipulado cristão no seio da igreja é pela graça do Senhor, que vai ser a graça do Senhor que vai nortear cada ação, cada movimento dessa igreja. A tua graça, ela é salvadora, ela é santificadora e ela também é educadora. Ela não só regenera, mas ela transforma, ela nos leva a sermos moldados ao caráter de Cristo Jesus. Então que a tua graça nos alcance durante essas exposições, que teu Santo Espírito prepare os nossos corações para que possamos ser essa igreja movida tão somente pela graça do Senhor, para que assim possamos ser uma igreja que propaga o Evangelho gracioso do Senhor para aqueles que necessitam da tua graça. Que essa graça nos alcance de tal maneira que não haja, ó Pai, qualquer conflito e rivalidade entre nós, porque a graça é o único poder, é o único instrumento que pode nos gerar uma igreja saudável, uma igreja unida, uma igreja num só propósito, uma igreja linkada e conduzida pela sã doutrina do Senhor, pela palavra do Senhor. Então nos ajuda, ó Pai, a nós como liderança, não estamos preocupados com popularidade, estamos preocupados com programações desprovidas do Evangelho do Senhor, mas uma liderança tão somente preocupada, que tema e trema diante do chamado a ser fiel ao Senhor e à Tua Palavra. E que esse seja um anseio não só da liderança, mas seja um anseio da igreja, para que sejamos uma igreja que anseia ser encontrada fiel pelo Senhor.
independente do que os outros vão achar, que nós nos preocupemos com o que o Senhor vai achar sobre a nossa igreja, que nós nos preocupemos em zelar pelo santo nome do Senhor, pela santa doutrina do Senhor, para que sejamos um povo santo do Senhor. Já somos de propriedade exclusiva do Senhor, mas que venhamos ser essa igreja piedosa, essa igreja que anda nos trilhos da graça do Senhor. Deus nos abençoa, fala conosco, nos molda ao caráter do Teu Filho Jesus Cristo. E que essa igreja seja uma igreja conhecida, não pela sua projeção e tamanho, mas uma igreja conhecida e reconhecida, porque é fiel ao Evangelho, é fiel ao Senhor da igreja, é uma igreja que anda nos trilhos da Tua graça, nos trilhos da doutrina, tão somente no Evangelho, tão somente no solo da Escritura. E para que tudo isso aconteça, precisamos do Teu agir em nosso meio, que Teu Santo Espírito nos leve a ser essa igreja centrada em Cristo e no Evangelho de Cristo. Assim nós oramos em Cristo Jesus. E eu peço, ó Pai, que o Teu amor, a graça do Teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito, seja sobre essa igreja por todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e uma boa semana com Cristo Jesus. Quem pegou os mares em suas mãos e contou da areia cada grão, reis e povos tremem com sua voz, a criação rende adoração. Contempla em seu trono está, vem adorá-lo, contempla o Rei, incomparável é, vem adorá-lo. Quem já deu conselho ao Senhor, quem questiona o que Ele falou, ao Deus sábio quem vai ensinar, sua majestade ninguém pode sondar. Contempla seu trono está, vem adorá-lo, contempla o Rei, incomparável é, vem adorá-lo. Quem nas mãos os pregos carregou, em lugar do homem pecador, Jesus Cristo, humilde a padecer, ressurgiu.